Mão na bola, bola na mão. Como tá confuso esse VAR, não é, gente? Para falarmos sobre isso, entrevistamos no canal de Carrinho um ex-árbitro de Copa do Mundo, gaúcho, ex-comentarista da TV Globo, Renato Marcília, é o convidado do canal de Carrinho nessa semana. Olá, Renato Marcília, é um prazer falar com um amigo aqui no canal de Carrinho, ainda mais nesse momento de tanta polêmica que estamos vivendo com relação à tecnologia no futebol. Prezado Cassiano, o prazer é todo meu em falar ao canal de Carrinho. Não vou dizer que seja no momento tão polêmico de arbitragem, até em função da tecnologia. A arbitragem sempre foi um assunto polêmico, até porque o árbitro está sempre agradando um, desagradando o outro e vice-versa, mas seja qual for a decisão que ele venha a tomar. E acaba sendo nas costas do árbitro que deságua todas as mágoas, e todas as tristezas do torcedor e até mesmo dos dirigentes. Renato Marcília, infelizmente, a arbitragem ainda não é uma profissão regularizada no Brasil. E uma curiosidade que as pessoas costumam ter é como surge o desejo para ser árbitro de futebol. No seu caso, como você verificou que gostaria de ser um árbitro? Como foi o início desse processo? Como surgiu esse desejo? A arbitragem é uma questão de vocação, Cassiano. Tem que gostar e tem que gostar muito de futebol. Por isso que eu digo sempre, quando me pergunto se tem time de futebol, se eu torci por um time, eu digo, olha, árbitro não é filho de chocadeira. Se ele está no futebol, está via clube. Meu pai não me criou desde criancinha, dizendo para eu crescer sem ver jogo de futebol, sem gostar de futebol, sem assistir futebol, porque quando grande eu ia ser árbitro de futebol. Então isso não existe. E aí acaba sendo, como eu digo, uma vocação, porque se ninguém quiser ser árbitro, não vai ter jogo. Não existe futebol organizado sem árbitro. Diga-se de passagem, duas instituições que são extremamente fundamentais para que exista futebol: o árbitro e a bola. Então alguém tem que querer ser árbitro de futebol. Sem dúvida, sem dúvida. Em paralelo às melhores condições ao juiz de futebol, surge o VAR, uma tecnologia cara que visa diminuir os erros de arbitragem. Qual a sua opinião a respeito dela? Ela é uma tecnologia que o seu propósito está sendo atingido ou é preciso uma melhor qualificação de quem manuseia ela? Sobre a arbitragem de vídeo, eu sempre fui muito refratário sobre a utilização da tecnologia. Sempre pensei que o árbitro erra, o jogador erra, o técnico erra e o erro faz parte da falibilidade humana, da condição humana e tem que ser absorvido por todos os envolvidos, no caso do futebol. Mas a questão é que o futebol se transformou numa verdadeira indústria, E havendo a possibilidade de se diminuir os erros com a tecnologia, eu acabei cedendo, flexibilizando a minha posição. O problema é que no protocolo se colocou 4 situações apenas em que poderia haver interferência do árbitro de vídeo, que é quando há um gol, penalidade máximas, cartão vermelho ou identificação equivocada de jogador. E o que nós estamos vendo é os árbitros de vídeo muitas vezes querendo apitar o jogo. Isso criou no imaginário do torcedor de que o árbitro de vídeo está ali para isso mesmo, o que não é verdade. Quem apita o jogo é o árbitro de campo. Então isso ao longo do tempo vai ter que ir sendo azeitado, vai ter que haver uma sintonia fina para que os árbitros de vídeo interfiram realmente naquelas questões que são graves e não em questões menores do jogo, envolvendo até interpretação, que essa tem que ficar sempre na mão do árbitro de campo, que irá errar ou acertar, como sempre aconteceu. Pois é. Me parece claro que os maiores pontos que divergem em relação ao VAR são os famosos lances de interpretação. Qual a sua opinião em relação à famosa mão na bola,
e bola na mão. Eu penso que o grande defeito do VAR, na minha opinião, não está no fato dele auxiliar em lances capitais, mas em ele passar o jogo todo em comunicação com o árbitro de campo. Qual a sua opinião sobre isso? A mão talvez seja a questão mais discutível do futebol, porque envolve uma série de pressupostos. A violência do chute, a distância da bola, se o defensor fez um movimento natural ou antinatural, e tudo isso tem que ser decidido numa fração de segundos. Apitar futebol, eu sempre digo, é um exercício de bom senso. Então, cabe ao árbitro, né, e agora com a ajuda eletrônica, ter o bom senso de tomar a decisão mais adequada. Claro que o bom senso vai da cabeça de cada um, vai, como em qualquer profissão, como em qualquer atividade profissional. Por isso que existem engenheiros que são melhores do que outros, médicos que são melhores do que outros e árbitros que são melhores do que outros. Tudo uma questão de qualificação profissional e bom senso. Falando agora sobre o senhor, Renato, o ápice de um árbitro de futebol, como no seu caso, foi apitar uma Copa do Mundo, em 1994. Qual o significado para você que teve isso? É o mesmo significado que um atleta tem em disputar uma Copa? Para um árbitro de futebol, ir a uma Copa acho que é mais importante até do que para um jogador. Porque com raríssimas exceções, os árbitros, na sua maioria das vezes, vão a uma Copa do Mundo. 90% dos árbitros apitam apenas uma Copa do Mundo. Alguns, duas, outros três, mas são casos muito isolados. O jogador de futebol vai para uma Copa com 18 anos, 19, 20, e aí pode ir aos 24, 28, 32, 36, enfim. Ou seja, a possibilidade dele disputar várias Copas do Mundo é muito grande, desde que ele seja um jogador de alto nível, né, dentro do seu país. Para o futebol do seu país, independentemente de onde ele atue. Já no caso da arbitragem, não. O funil é muito maior. São só 10 árbitros por país na FIFA. E desses 10 são 24, 28, 30 que são chamados. Ou seja, veja a dificuldade para um árbitro apitar uma Copa do Mundo. Por isso que eu acho que para o árbitro é muito mais importante ir a uma Copa do Mundo do que para o jogador. Porque o número de oportunidades que ele vai ter de ir a uma Copa é infinitamente menor. Na maioria das vezes, quando o árbitro perde a oportunidade de ir a uma Copa, não tem de ir a outra, porque ele já está no limite de idade estabelecido pela FIFA. Claro. Por que o senhor decidiu encerrar a carreira de comentarista de TV? E quais são os seus projetos no momento? O que o senhor está desenvolvendo? Depois de 20 anos de Rede Globo, a empresa, a Rede Globo, decidiu não renovar o meu contrato. A decisão foi da Rede Globo, que é um direito que assiste e faz parte das relações profissionais, né, entre patrão e empregado. Está havendo uma reformulação na empresa e eles acharam por bem não renovar o meu contrato. Como poderiam ter renovado, como eu poderia não querer renovar o contrato em outras épocas e trabalhar em outras empresas. E eu tive convite para isso. Mas, evidentemente, que preferi ficar na Rede Globo, que é uma empresa maravilhosa, extraordinária, contra a qual não tenho absolutamente nada. Pelo contrário, sou muito grato. Foram 20 anos maravilhosos que eu trabalhei lá dentro. Então foi uma decisão da empresa e que faz parte nas relações profissionais. Atualmente eu sou professor tutor da Fundação Getúlio Vargas, na cadeira de Economia Empresarial, fiz o curso de Gestão Executiva em Esportes, né, e, enfim, estou à disposição hoje da Fundação Getúlio Vargas para trabalhar como professor tutor dos diversos cursos dessa instituição que é de uma credibilidade internacional. Ok. Te agradeço muito, Renato Marcília, pela participação aqui no canal De Carrinho. E para encerrar, uma pergunta que é muito tradicional na nossa querência. Agora que o senhor já encerrou sua carreira de árbitro, não está mais no momento na televisão, o senhor já pode declarar o seu clube do coração na origem? Olha, Cassiano, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, disponha sempre, e eu acho que agora continuo não podendo, né, divulgar o meu clube de origem, digamos assim. A minha família é muito ligada ao Esporte Clube Rio Grande,
Eu sou natural de Rio Grande, é o clube mais antigo do Brasil. Meu bisavô foi um dos fundadores do clube. Então, eu fico nesse lado, né? O lado de Grêmio Internacional eu deixo à parte, porque mesmo não trabalhando mais com futebol, eu sou uma pessoa pública e as cobranças inevitavelmente iriam acontecer. Ok? Um grande abraço, felicidades a todos. Então é isso, pessoal. Mais uma entrevista do canal De Carrinho, que nessa semana ouviu o ex-árbitro de Copa do Mundo, ex-comentarista de arbitragem da TV Globo, Renato Marcília, que buscou tirar as dúvidas do tão polêmico VAR, que está dando muito o que falar nesse campeonato brasileiro e com certeza até o início de dezembro, quando acabar a competição nacional, ainda vai ter muito pano para a manga para a gente discutir. Continuem seguindo o canal De Carrinho no Instagram, no Facebook e se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube. Até mais!